Evangelho de Marcos, capítulo 4, e vamos ler a partir do versículo 33. E com muitas parábolas, tais lhes dirigia a palavra, tudo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porque tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naquele mesmo dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora vamos para o capítulo 6. Marcos capítulo 6. E versículo 42. Capítulo 6, versículo 42. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. E quando já estavam do outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram, e saindo eles do barco, logo o reconheceram. Qual é a sua ideia? Todos conhecem bem os 4 evangelhos e nós gostamos muito de passar tempo lendo e meditando na pessoa e na vida aqui na terra do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas são livros como
qualquer outro livro da Bíblia, inesgotáveis. E a gente vai lendo repetidamente e sempre, aparentemente, aparece uma coisa diferente. Sempre estava ali, mas sempre podemos colher mais detalhes fascinantes para alimentar a nossa alma. E nós sabemos que Marcos apresenta o Senhor Jesus Cristo como o servo. Um servo diferente. Um servo perfeito. Um servo que sempre fez a vontade do Pai. Um servo que enchia todos os seus dias com atividades e bastante. E quem sabe por isto, no Evangelho de Marcos, nós lemos várias vezes das tardes. Os outros evangelhos não falam tanto das tardes, chegando perto do final do dia. Mas quem sabe por isto? O Senhor Jesus Cristo em atividade constante. E mesmo ali, bem no final do dia, ainda fazendo alguma coisa para a glória do seu Pai. Interessante também notar, nós lemos aqui de duas histórias bem parecidas. Duplos. Não é a mesma ocasião, mas é muito parecido o que aconteceu. Porém, com várias diferenças. Tem milagres duplos também. Se comparar os milagres, os 3 milagres do capítulo 1, por exemplo, com os 3 milagres do capítulo 5, é impressionante a semelhança. Porém, situações diferentes, mas milagres bem parecidos. Parece que em capítulo 5, mesmo tendo uma semelhança com os milagres do capítulo 1, no capítulo 5 são situações mais difíceis ainda do que no início, mas não podemos nos desviar muito para estes detalhes, mas é muito interessante. Vamos pensar um pouco sobre estas duas tempestades e a experiência dos discípulos naquelas duas ocasiões. Por quê? Alguém falou uma vez que nenhum crente chega no porto celestial sem passar por pelo menos uma tempestade na vida. E eu acho que, quem sabe, seria melhor dizer que nenhum crente chega ao porto celestial sem passar por várias tempestades na vida. E a gente fica cada vez mais impressionado ouvindo histórias e notícias de vários lugares do mundo. Cristãos verdadeiros que estão passando por lutas e dificuldades de vários tipos. E enquanto nós cantamos, tenho paz, doce paz no Senhor, está tudo bem para a eternidade. Não temos qualquer preocupação quanto ao destino eterno da nossa alma. Mas por enquanto estamos aqui e às vezes não é nada
pensar um pouquinho. Capítulo 4. Vamos notar que esta tempestade aconteceu no final de um dia, vamos dizer, de ministério. Uma conferência. Porque nós temos, não tiramos tempo agora, mas pode ler desde o início do capítulo 4 e vai descobrir que o Senhor Jesus Cristo passou para os seus discípulos naquele dia muitos ensinamentos. Eles passaram um dia na presença do Senhor, escutando aqueles ensinamentos tão preciosos. E naquela noite veio a tempestade. Me parece que o Senhor Jesus Cristo, durante o dia, ele passou a teoria. E naquela mesma noite, já estava na hora da prova, a prática. E eu estou parando agora para pensar no que eu estou tentando fazer, porque quem fala sobre estes assuntos publicamente muitas vezes descobre daqui a pouco vem a prova. Mas é interessante notar versículo 37 do capítulo 4, levantou-se grande temporal de vento. Parece que o sentido é que de repente aquele temporal chegou. De repente. E lá onde os discípulos estavam no seu barco, era bem assim. Até os dias de hoje é bem assim. O mar parece tão calmo, tão tranquilo, sem ondas, mas de repente as nuvens aparecem e a tempestade começa, aparece do nada. E a cena muda em poucos minutos. E muitas vezes nas nossas vidas, meus amados irmãos, é bem assim. Nós estamos indo bem, ao nosso ver, nas coisas de Deus, estudando a palavra, estamos em todas as reuniões, estamos crescendo e aprendendo nas coisas de Deus, e de repente tudo muda. Pode ser uma ligação, pode ser um e-mail, e você olha e escuta e estou desempregado. Alguém aqui já recebeu uma notícia dessas? E de repente o temporal muda toda a vida. E você pensa, mas a minha família, a minha esposa, o meu futuro, a vida de repente muda. Quem sabe um problema de saúde, mas eu estava bem. E de repente, não estou bem. E aquele temporal aparece para mudar a vida. Muito bem. Lá em capítulo 6, nós lemos lá que os discípulos
estavam envolvidos não tanto em escutar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, mas estavam envolvidos no serviço do Mestre. Tantas pessoas, os pães, os peixes, e o Mestre, na sua graça, ele usou aqueles discípulos para alcançar as multidões. Ele colocava a comida nas mãos deles, eles distribuíam para as pessoas. Eu não sei. Quem sabe no final daquele dia, depois de ajuntar o que sobrou, será que, não sei se falaram, mas eu não sei se alguém não pensou, mas tivemos sucesso hoje. O Mestre nos usou para a bênção de muitas pessoas. E com certeza estavam bem animados. Que bom que o nosso Mestre se serviu de nós para alcançar as pessoas. E o que nós temos? Logo, a tempestade. Sempre existe um grande perigo com sucesso. A gente estava estudando ontem, lá em 2 Crônicas, capítulo 32, nos dias de Ezequias, muita popularidade, mas veio a tempestade naqueles dias. O problema com popularidade e sucesso é o seguinte, que orgulho surge nos nossos corações. E quem sabe a nossa dependência de Deus diminui. Entenderam? E naquelas ocasiões, Deus vê a necessidade de permitir uma tempestade só para a gente aprender que nós precisamos dele mais do que nós imaginamos. Às vezes Deus tem que balançar as nossas vidas. E às vezes pode ser um pouco dolorido. Muito bom. Mas o relógio está andando. Mais um detalhe. Capítulo 4. O Senhor Jesus Cristo estava com eles no barco. Em capítulo 6 ele não estava. Chegou depois, mas na hora da tempestade ele não estava. Será que nós podemos aprender que com o passar do tempo e com a passagem da vida, as tempestades ficam mais difíceis de enfrentar? Parece que em capítulo 4, o Senhor Jesus Cristo, na sua graça, acompanhou aqueles discípulos em cada minuto. Mas em capítulo 6, vocês vão, eu vou ficar um pouquinho. Vocês vão sozinhos. E com certeza, pela ausência física do Senhor Jesus Cristo, eles sentiram ainda mais a ferocidade daquela tempestade. Tem outro
outro detalhe que nós devemos notar, a diferença entre as duas tempestades, em capítulo 4, eles estavam preocupados com o perigo. Nós lemos aqui que eles disseram ao Senhor Jesus Cristo: Mestre, não te importa que pereçamos. Eles estavam olhando para a tempestade, o barco deles já se enchia de água, e a única coisa que eles podiam pensar: já era. Estamos indo para o fundo do mar e não tem mais esperança, não tem mais saída. Senhor, não te importa que pereçamos? Dá para perceber a urgência. Senhor, não está vendo a nossa necessidade? Nós estamos em perigo. Não sei se alguém aqui, imagino que sim, já chegou a pensar dessa forma. A tempestade tão feroz, as ondas enchendo o nosso barquinho, e você pensa: eu acho que eu não vou sair dessa. Parece que não tem mais saída. Parece que foi longe demais e não passa. E o Senhor Jesus Cristo, onde estava? Estava dormindo. Pior ainda, Senhor, não está vendo a nossa situação. Alguém aqui já pensou assim? Parece que o Senhor não está vendo. Parece que o que está acontecendo está passando despercebido pelo Mestre. Parece que eu estou aqui nesta situação sem qualquer amparo. Senhor, não te importa que pereçamos? Mas onde estava? O Senhor Jesus Cristo estava dormindo sobre uma almofada. Nós visitamos estes dias lá em Salvador, um museu náutico, bem famoso lá, e tem vários maquetes e desenhos de navios antigos, e dá para perceber que não tinha muito conforto naqueles navios. Bom, isso é só de 400, 500 anos atrás. Mas eu imagino que no barco dos discípulos tinha menos conforto ainda, mas ainda fala de uma almofada. De onde veio uma almofada? Mas parece que era a palavra usada para descrever um pedacinho de couro no assento do piloto. Interessante. Quer dizer que a cabeça do Onipotente estava encostada ali no assento do piloto. E muitas vezes, meus irmãos, a gente não percebe isso. Parece que não tem amparo. Parece que Deus é tão distante. Não sei mais o que fazer. Que Deus nos ajude a reconhecer
que, independente das circunstâncias, independente do tamanho ou da duração do temporal, a cabeça do Onipotente, do nosso Salvador, está bem ali, no lugar do piloto. Ele está guiando. Ele está orientando não somente o nosso navio, mas Ele também, ao mesmo tempo, está controlando os elementos, o vento, as ondas, a chuva, os enchentes. E nós podemos ter certeza absoluta, Ele não nos abandonou. Nem se distanciou como nós imaginamos na nossa grande fraqueza. Ele está perto para nos socorrer naqueles minutos e momentos mais escuros da nossa vida. Mas é interessante notar em capítulo 6 que parece que não estavam tão preocupados com o perigo, mas estavam mais preocupados com a falta de progresso. Nós lemos aqui no versículo 48, vendo que se fatigavam a remar. Então o Senhor Jesus Cristo viu que estavam se esforçando muito, remando, e já era a quarta vigília da noite, das 3 horas da madrugada em diante. Então não sei quantas horas, não sei, talvez 5 ou 6 horas, remando, e para quê? Querendo fazer progresso, mas não estavam saindo do lugar. Estavam na direção certa, querendo chegar até a praia, mas remando, e pouco progresso. Talvez até indo para trás, apesar dos seus esforços. Então, eu não sei, mas eu imagino que muitos aqui já passaram por uma tempestade dessas. Aqueles que se esforçam no trabalho do Senhor, e não é de hoje, fazem. E a tempestade, a luta, a oposição é tão grande, e cada vez mais o irmão se esforça, a irmã faz um grande esforço para o progresso do trabalho de Deus, para a bênção de outras pessoas, mas parece que não há progresso. Às vezes, um passo para frente e 2 ou 5 para trás. E não é fácil. Mas é muito interessante, meus irmãos, notar 2 detalhes. Apesar do tempo que se passou, apesar do esforço, do cansaço, talvez do desânimo, eles não desistiram. Não desistiram. E mais do que isto, ainda estavam no rumo certo. Eles não pensaram, olha, eu acho que seria mais fácil por aqui. Vamos nos desviar um pouquinho para um caminho mais fácil. A tentação é grande às vezes.
E parece que o mundo evangélico escolhe este caminho. Vamos diluir a mensagem do Evangelho e vamos introduzir tanta coisa para atrair o povo. Vamos nos dizer, a Bíblia é importante, mas temos outras ideias. O que acontece? Não há nada de honra e glória para o nosso Senhor. E não há progresso também para ninguém. Então, que bom que os irmãos aqui estão pensando em fazer mais uma série de pregações. Quem sabe quando o irmão fez o anúncio agora, daqui faz poucos minutos, de repente, eu sei que ninguém falou, mas de repente alguém pensou, não adianta. Já faz anos que estão pregando por aqui, e será que tem progresso? Meus amados irmãos, que Deus nos ajude a não desistir. E que Deus nos ajude a hastear a bandeira da cruz cada vez mais alto. Ainda há esperança. A porta da graça ainda está aberta. E a nossa responsabilidade é, apesar da indiferença, da oposição, que haja perseverança, fidelidade até o fim. E mais um detalhe. Eu acho que semana que vem, se Deus quiser, eu acho que eu vou passar uma mensagem para Leandro, segunda-feira, pelas 10 horas da noite. Eu vou perguntar para ele, tinha o mesmo número hoje em Estância Velha que tinha segunda-feira semana passada? O que acha? Posso fazer isso? Não, mas hoje é uma reunião especial. A pregação do Evangelho é mais especial ainda. E nos últimos 6 meses eu aprendi muita coisa. Uma destas coisas é o seguinte: como a presença da metade de um crente vale numa reunião. Porque quando não tem ninguém, seria bom ver a metade de alguém. Vale muito. A sua presença para encher um banco. A sua ajuda para dar mais um pouco de volume na hora de cantar os hinos. Vale muito para o pregador. Então, que Deus nos anime nesse sentido. Eu acho que eu me desviei um pouquinho, mas entendo essa tendência. Também em capítulo 6 é interessante notar quanto tempo o Senhor Jesus Cristo demorou para chegar. Já mencionamos que foi na 4ª vigília da noite. Por que ele não chegou logo? Ele sabia do início, a finalidade daquela história. Ele sabia que não iam chegar nunca sem a ajuda dele, sem a presença dele. Por que ele esperou tanto tempo? Vários motivos. Mas, meus irmãos, devemos aprender que a tribulação produz a paciência.
E nós precisamos aprender muitas lições neste sentido.